Olá, sejam bem-vindos ao Falando em Família. Meu nome é Felipe, eu sou um dos apresentadores aqui desse podcast. E falando em família, hoje a gente vai falar sobre um tópico muito interessante e um tema que veio muito na mídia esses últimos tempos. Nada melhor do que falar sobre essa questão do inventário, que sempre me é muito interessante essa temática. Então, o inventário do Gugu. Recentemente, inclusive, foi uma matéria do Fantástico. Por quê? Foi uma morte muito inesperada, porque o Gugu ele veio a falecer, porque ele caiu de 4 andares em um acidente doméstico e muito ficou sendo discutido como que seria esse inventário. E o principalmente porque se discutia muito à época se existia ou não um testamento. Quando foi realmente verificado, foi possível detectar que tinha sim esse testamento. E aí a gente começa a se questionar como que estava essa questão do testamento. A questão do testamento, ela estava descrevendo que 75% do patrimônio iria para os 3 filhos, 25% iria ali para os outros 5 sobrinhos e também teria ali a nomeação da irmã de Gugu, que é a Aparecida Liberato, que também seria ali a espécie de uma inventariante. E aí é importante a gente já esclarecer inicialmente o que seria essa pessoa que seria o inventariante. Nada mais é do que esse administrador dos bens deixados pela pessoa falecida, em função aí, principalmente no caso do Gugu, de um testamento. Para garantir que o testamento seja cumprido. Então, além disso, né, dessas figuras importantes que a gente disse, também teve a questão de uma pensão vitalícia à mãe de Gugu, né, que estava ali. Ela tem uma certa idade, né, então ele acabou lhe garantindo uma velhice adequada para a mãe dele. Então, começando então esses tópicos todos, eu estou aqui também com a Mariana, ela vai se apresentar agora. Oi, gente, bom dia família, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar escutando a gente aí. Meu nome é Mariana e sou a outra apresentadora juntamente aqui com o Felipe. E, Felipe, mas você não falou do principal, que era a chave da questão, né? Que Tem era um o quê? probleminha aí. O problema surgiu a partir da, até então, né, que se tinha conhecimento, a esposa, né, companheira do Gugu e mãe dos filhos do Gugu. O X da questão toda foi esse, né? Com certeza. E aí a gente tem que sempre pensar nisso, porque realmente começou essa confusão toda, porque no testamento não estava descrevendo a Rose. Aí E aí teve que um problema. começou. Por quê? Como não estava descrevendo a Rose, a gente tinha que pensar que não existia um casamento, eles não eram casados. Não existia uma escritura pública de união estável, né, já é pré-estabelecida, inclusive qual seria o regime deles, né, que o regime nada mais é do que aquela questão toda patrimonial envolvida no casamento que a gente escolhe como que vai ser as regras do jogo. E não existia essa definição. Então, como não existia, né, nenhum vínculo assim esclarecido e 100% formal da situação, acabou o quê? Que ficou nessa informalidade, deu-se a briga, porque tinha pessoas que acreditavam, né, que era o filho mais velho do Gugu. E a família, né, que não fosse ali as outras filhas e a esposa ou companheira, a gente não sabe como que a gente vai intitular a Rose. No desenrolar desse podcast, a gente talvez chegue a uma conclusão, mas né, não tem ainda ao certo o que aconteceu com a relação dos dois, né? Exatamente. Então, começou essa problemática em cima disso, e aí a Rose, ela chegou a entrar com uma ação de reconhecimento de união estável. O que isso significa? Pós a morte dele, né? Exatamente, ainda tem esse outro porém. Então, se foi esse reconhecimento de união estável pós-mortem, que a gente chama dentro do direito, a gente está diante de uma situação que é para comprovar que realmente eles viviam como se casados fossem, né, e se tratassem ali como marido e mulher. Existem diversas frentes em relação a isso, porque existem lá a questão das 2 filhas gêmeas, né, do Gugu, que entendiam, que existia essa união estável e que a mãe realmente teria direito, e se fosse por essa regra, e se fosse realmente reconhecido a união estável,
ela iria pelo regime legal. O regime legal hoje é a comunhão parcial de bens. O que Então, é esse regime legal, assim, em termos em termos mais simplificados? simplificados, seria porque quando eu não opto por uma questão patrimonial dentro do meu casamento, a lei ela vai determinar como que vai ser feita essa comunicação dos bens adquiridos, né, dentro da constância ali do casamento, ou até mesmo da união estável, e aí a gente vai ver como que vai operacionalizar essa questão da comunicação dos bens. Então, quando a gente não escolhe como vai ser comunicado esses bens, a lei ela escolhe pra gente. E quando a lei ela escolhe pra gente, a gente está falando de comunhão parcial de bens no Brasil. E o que significa comunhão parcial de bens? Comunhão parcial de bens é aquilo que tudo que foi adquirido com dinheiro, eu geralmente falo com os meus clientes dessa forma, tudo que foi adquirido de forma onerosa, ou seja, eu paguei para ter, não se comunica, né, a questão dos bens gratuitos que a gente fala. Herança, doação também. Tudo isso, então, não entra. Então, quando no caso do Gugu e da Rose, a gente vai pensar que realmente, se não houve nenhuma escolha pelo casal e realmente fosse reconhecida essa união estável, a gente estaria diante de uma comunhão parcial de bens. Que seria que a partir daquele momento que eles se casaram ou constituíram a união estável, eles estariam comunicando os bens, né? Exatamente. Então, o reflexo disso era que a Rose teria, provavelmente, a gente não sabe o tamanho do acervo patrimonial, que era muito gigante, né? Assim, saiu pela mídia, né? As informações que a gente tem, que era em torno de quase 1,5 bilhão de reais. Melhor. Então, é um valor significativo. E a gente tem que pensar que ela teria, então, se fosse adquirido tudo aquilo durante o casamento, que provavelmente foi porque o Gugu era de uma origem muito simples, provavelmente esse patrimônio todo teria comunicação com a Rose. Então, provavelmente não conseguiria cumprir o que estava determinado no testamento que o Gugu fez. Porque se ela fosse considerada como companheira, né, que seria o reconhecimento dessa união estável pós-mortem, ela então passaria a ter direitos de 50% do todo o patrimônio. Ela seria companheira e herdeira, né? Exatamente. Herdeira naquilo que não fosse bem comum. Porque a gente também tem que pensar nisso. Porque quando a gente está falando de herança, a gente tem que dividir o que é bem comum do casal e o que é bem particular. Bem particular, ela concorreria, né? Que seria esses bens adquiridos antes do casamento ou da união estável, no caso da Rose. Então, a gente tem que pensar nisso, porque realmente ela poderia ter, inclusive, além de alguns 50% daqueles bens comuns, ela também poderia ter participação e concorrência, que a gente fala, né? Que ela teria ali valor como herdeira nos bens particulares que fossem adquiridos antes da união estável com os filhos e as filhas do Gugu, né? Então, é muito importante isso que você falou, Mari. Isso é importante de pensar. É uma chave, porque aí me vem um questionamento. Qual que é o impacto, então, se eles realmente não fossem casados? O que isso geraria como impacto? Para mim, Mari, é muito importante você falar sobre isso, porque para os meus clientes eu costumo dizer, isso pode soar até um pouco frio, mas às vezes a gente tem que pensar que o casamento é realmente um contrato, né? Eu acho que o casamento a gente tem que pensar que ele é um alinhamento de expectativa. Se eu tô falando para você que eu quero que comunique que a gente vai construir um patrimônio junto, que a gente vai determinar como vai ser as regras do jogo, eu tô sendo 100% clara com você, porque no ponto que chegar lá na frente vai ser uma decisão que foi tomada em conjunto. E aí, quando a gente vê esses casos, por exemplo, do Gugu, que não existia uma regra clara de como que ia dar a questão do jogo deles, né? De como que era a afetividade, como que era esse campo aí amoroso do Gugu e dela, né? A gente não sabe se também era amorosa, mas mesmo que não fosse, que casassem, né? Que casassem no regime da separação, por exemplo. Se não era o intuito dele que ela tivesse acesso ao patrimônio, que casasse dessa forma. Mas deixar na informalidade acaba gerando essas inseguranças que a gente fala dentro do direito, inseguranças jurídicas, né? Porque você deixa muito aberto para aquele que vai realmente julgar o seu caso, se for o caso, questionamentos, né? Os futuros questionamentos e até mesmo como que o juiz vai entender. Porque se a gente está falando também da realidade do judiciário brasileiro,
existem decisões, eu sempre falo que vão para um lado e vai para o outro. Porque o juiz Aham. ele tem que ter esse livre convencimento, né? Claro que ele se baseia ali na legislação brasileira, ele vai ter que estar dentro daquilo, porque senão também não dá. Mas cada um vai ter um livre convencimento sobre alguma coisa. Então, você deixar isso a cargo de um humano, né, que vai interpretar aquilo e não a sua vontade ser respeitada, é muito complexo. O que a gente vê é aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo com os meus clientes, olha, você tá vendo que tá começando a ficar sério a sua relação? Faz um contrato de união estável, você pode fazer isso de forma particular. Você não precisa dividir necessariamente no cartório. Não existe essa determinação da lei de como que isso deve ser feito. Pode ser feito de forma particular e pode ser feito na forma pública. Eu recomendo que seja feito na forma pública, porque você vai ter, né, ali um tabelião de notas, que a gente faz geralmente no cartório de notas, essa escritura de união estável, e aí a gente vai conseguir apurar realmente qual foi a vontade das partes, e tem aquela terceira pessoa ali, que é o tabelião, que vai realmente confirmar aquela situação. Então tem aquele documento, a gente diz que ele tem uma fé pública, né, que presume-se ali que as partes estavam livres, que elas estavam ali expondo a vontade delas E para que naquele outras momento. pessoas também tenham conhecimento, né? Exatamente, torna um documento Terceiros público. interessados, né? Que a gente fala, né? Exatamente. Existe esse documento e está demonstrando que tem essa publicidade, né? Todo mundo está conhecendo daquele termo que está escrito ali. E Olipe, me surge uma questão também. Se a pessoa não se precaver em relação a fazer um contrato de união estável, né? Que é o que você recomenda. Mas aí faleceu, né? Um dos cônjuges faleceu, veio a falecer, que foi o caso do Gugu. Como que você faz para reconhecer essa união estável com o falecimento? Então, geralmente nesses casos de união estável pós-mortem, a gente sempre tem que pensar que é uma situação que provavelmente vai ser comprovada através de documentos, né? Às vezes fotos que aquelas partes têm, né? No momento de afetividade, de demonstrar que realmente existia toda essa questão, mas também a gente pode pensar através de testemunhas, né? Porque Bacana. se a gente está falando que a união estável é uma coisa pública, né? Que às vezes é de conhecimento de todo mundo ali, que existe aquele trato de marido e mulher, que existe aquele trato como se casados fossem. Então, se a gente está falando diante de uma situação dessa, a gente pode pensar assim que pode ser comprovado pós-mortem, né? Agora, existem, né, diversas teorias, enfim, dentro do direito, que falam um pouco dessa fragilidade, né? Porque, por exemplo, no caso do Gugu, ele poderia ter descrito, por exemplo, que ele não era, né? Ele não tinha nenhum vínculo com a Rose, por exemplo. Ele poderia utilizar o testamento dessa forma, porque o testamento ele não é só aquela questão patrimonial envolvida. Eu posso colocar outras coisas que não sejam patrimoniais, né? Por exemplo, reconhecimento de um filho. Eu posso fazer, por exemplo, igual essa questão de colocar que eu realmente não tinha aquela união estável, coisa que ele não fez, que às vezes poderia ter deixado muito mais claro sobre a vontade dele, mas que, independentemente disso, o juiz, no caso de união estável pós-mortem, que é essa pós o falecimento da pessoa, pode ser reconhecido, né, judicialmente. E aí, quais são os impactos? É aquele que a gente falou. Se reconhecendo a união estável, provavelmente, igual no caso do Gugu e da Rose, seria desde o início, onde que o juiz iria determinar que houve, né, aquela comunhão de ideias, comunhão de vida, como marido e mulher fossem, até mesmo o falecimento, provavelmente. Porque eles ficaram, durante esse tempo, né, existem diversas teorias, não sei se você chegou a ver, Sim. até de contrato de gestação de filhos. Sim, eu ia falar disso agora, porque você me falou, ele não se precaveu no sentido de falar, não tem uma união estável. Ele achou que talvez o fato de simplesmente excluí-la do testamento presumiria isso. E não é o que aconteceu, né? Portanto, que ela entrou com uma ação para tentar reconhecer essa união estável. E muito se especulou, né? Com relação até ter existido um contrato de gestação de filhos. Que ela seria apenas a mãe dos filhos dele, né? Quem gerou, mas que eles não teriam nenhum vínculo. Isso influenciaria de alguma forma? O contrato de geração de filhos, ele vem muito utilizado no Brasil
Principalmente em relação à questão de casais homoafetivos, né? Ou às vezes até mesmo que a gente chama dentro do direito, que é uma coisa muito nova, mas que vem existindo, porque a gente vê que existe uma taxa de natalidade mais baixa, né? E aí, às vezes, também as pessoas não estão tendo mais esses relacionamentos muito rápidos, né? E às vezes ou os relacionamentos são muito líquidos, né? Que a gente também tem essas possibilidades. Problema dessa geração aí, né? Exatamente, eu começo hoje e já termino amanhã, né? E Assim, entra sem pensar em nada. exato, exato. Vamos juntar uns paninhos e vamos. E vamos. Seja o que Deus quiser. Mas não pensa na hora da separação, né? Exatamente. Eu falo com os meus clientes, casar é rapidinho, mas divorciar, dependendo. Se não tiver tido esse alinhamento de expectativas, fica difícil e complexo. E aí, quando a gente está diante de um contrato de geração de filhos, não existe essa conjugalidade. Mas, por exemplo, às vezes, eu e você, Mari, somos amigos. Sim. E aí a gente decidiu que vamos ter um filho. Porque a gente está numa idade mais avançada, a gente está numa expectativa de que realmente não vai ter ali uma conjugalidade tão cedo, né? Mas que diante de uma situação de idade, a gente decidiu ter o filho juntos. Então, esse contrato de geração de filhos nada mais é do que eu estipular como vai ser as regras dessa geração minha com você do nosso filho. Então, se fosse realmente essa hipótese que a gente, né, viu em alguns aspectos da mídia, o Gugu e ela tendo uma contrato de geração de filhos, você entende que eles não têm nenhum aspecto afetivo para a construção de como se marido e mulher fossem, mas sim uma comunhão de ideias para ter um filho. Sim. Então não existe conjugalidade, existe filiação. Sim. Eu estou tentando ter um filho com você, mas não existe essa conjugalidade. Então, diante dessa situação aí, se fosse realmente constatada essa questão de contrato de geração de filhos, não existiria para mim, né, se isso ficasse muito claro, a questão da união estável. Mas é claro que é uma coisa muito mais complexa, que a gente teria que analisar todas as variáveis que existem dentro da união estável. Sim. Mas, visualizando só sobre esse aspecto, eu acredito que não teria união estável. Entendi. Isso é bacana, porque você fala das testemunhas também. Eu penso que os 3 filhos são as principais testemunhas disso aí, né? Com e certeza. aí, só que o problema, penso eu, né, que ela teve e se deparou com esse problema é que 2 filhas estavam de acordo com ela e um não. Isso. E é quem estava dentro do lar, né? Exatamente. Que é melhor testemunha que isso. Os seus próprios filhos, né? Isso, e eles estavam diretamente interessados no assunto também, porque eles eram herdeiros de mais de 75% da herança. De 1 bilhão. De 1 bilhão. Que não é pouca coisa, né? Então, assim, isso também causou aí uma rusga, né? O que aconteceu com relação a isso? A problemática é se os filhos eventualmente, né, não reconhecessem ela como, né, eventualmente companheira, né? O termo seria esse, né? Porque ela tá pleiteando realmente esse reconhecimento pós-mortem. Seria exatamente se os filhos não reconhecessem, talvez esse liame de prova ficaria mais frágil para a Rose. Porque se realmente os filhos dissessem que ela não teria nenhum vínculo com o Gugu, né, que ela não tinha nenhuma relação afetiva com o Gugu, que realmente era só essa questão de uma geração de filho em conjunto, né, que eles seriam, digamos assim, que saiu até na mídia, né, melhores amigos, né, nesse sentido de um realmente tá ali pelo outro. Vai apenas realizar o sonho do outro de ser pai ou mãe, né? Exatamente. Então, se a gente tivesse uma situação que os filhos não reconhecessem, talvez seria mais difícil para ela. Provavelmente, muito mais difícil. Mas não seria impossível. Porque se ela comprovasse através de outras testemunhas que realmente visualizavam daquela forma, como seria a união estável, seria mais tranquilo, né, assim, para ela, se ela tivesse essas outras pessoas. Até mesmo porque os próprios filhos, você entende que eles teriam interesse na causa? Sim. Então, porque talvez não seria uma testemunha, talvez um informante, né? Que a gente trabalha dentro do direito, né? Dessa forma. Que é uma pessoa que tem uma certa ligação com uma das partes, né? Exatamente. Então, é uma assim, testemunha mais frágil, uma testemunhazinha. Que serve para corroborar, né, outras questões,
mas que ela tem realmente essa questão do interesse envolvido. Então, se ela tem esse interesse envolvido, fica bem mais complexo. Porque, imagina, se não seria muito fácil eles chegarem e falar assim, não, minha mãe não tem nenhum relacionamento com meu pai e eu quero que os 75% do meu patrimônio seja para mim. Não existe. Então, o juiz provavelmente ele não daria esse valor. Claro que ficaria mais difícil, né? Porque imagina se já tivesse declaração dos próprios filhos e ainda tivesse testemunha. Aí seria um mar de rosas, Fechadinho, né? que a gente Fechadinho diria. mesmo seria se tivesse reconhecido a Daniela estava Lá atrás, né? exatamente. Evitaria isso tudo. Exatamente, a confusão toda, né? Sejamos bem sinceros. Mas aí, se a gente está pensando, se eles não reconhecessem, ainda teria outros meios de prova para ela conseguir fazer. Mas a gente Até sabe... porque tem, acho que um dos irmãos, a própria irmã também, queria seguir o testamento, né? Sim, sim, sim. A maioria queria seguir o testamento. Mas as duas filhas, né, as gêmeas, entendiam que a mãe realmente era companheira, né? Então, assim, é complexo essa relação toda, porque tinha, imagina, duas filhas que tinham noção realmente, às vezes, e confirmaram que eles tinham uma relação, não necessariamente conjugal, mas que tinha uma relação de afeto, né? E da gente também pensar que o outro filho mais velho não reconhecia. E aí a gente entrou nessa problemática toda e a família do Gugu, né? A irmã, a mãe do Gugu, enfim, diversas pessoas que saíram na mídia, né? Que a gente também não sabe 100% se isso é veracidade, mas até que tudo que pareça foi realmente dessa forma, não tinha um apoio. O Gugu sempre foi muito discreto, né, na vida pessoal dele, Exatamente. assim, foi um grande apresentador dos anos 90, Grande a morte comunicador, dele, né? a morte dele causou uma comoção nacional, mas ele era extremamente discreto, né, extremamente discreto. Mas, acabou que a Rose ficou então nessa sinuca de bico, né? Exato. E aí, o que ela resolveu, Felipe? Então, recentemente, a Rose acabou desistindo dessa ação. Mas muito foi por causa de uma conversa tida, né? E, inclusive foi, a que tudo parece, né? Foi promovida pelo filho mais velho, porque já tinha praticamente 5 anos que o inventário não andava. E aí imagina administrar isso tudo, que era a irmã de Gugu que fazia. Inclusive, né, ela tinha ficado com o encargo dessa questão da inventariante que a gente disse no começo. E, inclusive, ela renunciou 5% que ela teria de direito da herança, né, do Gugu em função dessa administração. Então, ela administrou durante 5 anos e a gente não tinha expectativa nenhuma de quando isso ia acabar. Né? E aí, se você está falando de um patrimônio de 1 bilhão, imagine se você demorar quanto mais tempo, a probabilidade disso perder diante de uma discussão familiar, de uma questão, né, familiar envolvida, a gente pensa em perda patrimonial. Até e aí eu acho que... Deteriorização mesmo dos bens, né? Com certeza, com certeza. Então, se a gente está pensando nisso, eu acho que o intuito realmente foi de apaziguar, né, porque também a família deve ter ficado estremecida, mas também da gente pensar que foi o próprio filho do Gugu mais velho, né, que saiu na mídia, que chamou todo mundo para conversar, né, para a gente poder ver o que poderia ser feito. E lá foi feito um acordo, né? A Rose desistiu da ação, mas ela desistiu em função também de que os filhos colocaram para a Rose um investimento que foi feito lá fora e que o retorno desse investimento seria destinado para a conta da Rose. Então a Rose ela teria uma renda interessante, né? Digamos que ela disse até recentemente no Fantástico, né? Que é um programa da Globo, que teria realmente um valor significativo para garantir a velhice dela com tranquilidade. Acho que é plausível, né? Eu acho que não tem nenhum problema. Até mesmo porque caso os filhos a abandonassem, ela poderia pedir pensão. Então, assim, é uma coisa que invariavelmente iria acontecer. Claro que eu acredito que o patrimônio que foi deixado para ela foi muito mais significativo, mas ela teria um respaldo em relação à legislação e em ter eventualmente algum tipo de pensão. Ainda assim temerário, né, Felipe? Considerando que ela poderia ter garantido essa segurança lá atrás, né?
E eu paro para pensar, assim, em situação de outras mulheres. Com certeza. Como que, né, elas se deparam com uma situação parecida, o que é recomendável? O que elas poderiam fazer para se resguardar? Porque o que a gente viu aqui foi que ela desistiu de algo que talvez fosse realmente direito dela. Mas às vezes a gente tá... Você não tá por conflito, né? Você quer resolver aquilo ali. E é sua Ela família, tinha os próprios os 3 filhos. filhos envolvidos, né? Então, assim, imagino que deve ter tido um problema, uma discussão entre as gêmeas e o mais velho, porque eles tinham opiniões divergentes. Mari, isso é tão sério porque eu vi numa entrevista que eles ficaram morando na mesma casa em Orlando, que foi aonde que o Gugu teve esse acidente, e eles não conversavam entre si. Então eles Aí. acabaram excluindo esse filho mais velho em função dessa Opinião não concordância, dele, né? enfim, o que ele disse, né? A gente não sabe. Mas houve um afastamento familiar. Então, quando você realmente chama essas pessoas para conversar e realmente senta, né, igual você disse, é um alinhamento de expectativa. Agora, essa questão que você levantou é uma coisa muito recorrente, né? Porque o brasileiro, de uma forma geral, ele vive na informalidade. E aí, esse caso do Gugu, ele mostra que não é sobre questão de classe social, né? Porque ué. a classe social do Gugu ele é de um bilionário, Sim. né? Então, se ele não teve essa preocupação, E provavelmente ele tinha advogados para instruí-lo. provavelmente, né? Provavelmente, inclusive, esse testamento ele deve ter sido feito com a Uma presença de um assessoria advogado. jurídica, assim. E é um problema sério, né? Não ter descrito sobre essa relação. Então, assim, eu acho que nesse ponto houve uma falha de pensar sobre essa questão da Rose, né? Talvez para o Gugu fosse um pouco óbvio, né? A gente não sabe realmente qual foi a lógica, mas eu acho que quando a gente deixa no papel, fica muito mais tranquilo da gente realmente verificar qual era a vontade, né? E realmente alinhar o que a gente se espera. E aí eu acho que as mulheres, de uma forma geral, elas tendem a confiar mais nos parceiros que elas estão. O homem, ele é geralmente mais desconfiado. Eu digo isso com a experiência que eu tenho dentro, né, da área de direito de família e sucessões. Eu vejo que os homens são mais preocupados com essa questão do patrimônio. Às vezes as mulheres, né, não todas, que a gente não pode generalizar, mas existem mulheres que se colocam nesse espaço de servir, né? Só ela serve, só ela faz e ela faz aquilo em função da família. E acredita piamente naquele relacionamento. Não que a gente está aqui contra relacionamentos, né, Felipe? Exatamente. Mas eu penso que nós mulheres fomos criadas para acreditar num amor muito romântico, né? Amor Disney, né? Príncipe encantado, felizes para sempre. Mas a verdade é que pode terminar. Não quer dizer que vai terminar, não quer dizer que você tem que entrar num relacionamento pensando que vai terminar, mas e se terminar? Você tem que se resguardar de E alguma se terminar, forma. né? O que fazer? O que fazer? Como fazer? E aí você faz isso antes, né? Com certeza, porque você tem que alinhar essas expectativas. E eu sempre falo isso. Não é gerar desconfiança você conversar sobre patrimônio. É você alinhar expectativas para que esse relacionamento dure por mais tempo. Porque imagina, se eu não alinho com você, eu não converso com você, como que a gente vai saber as regras do jogo? Você acha que em algum momento eu não vou te questionar? Você acha que em algum momento eu não vou trazer alguma situação que eu queira falar pra você? Às vezes eu tô incomodado, mas foi porque eu não alinhei lá atrás. Eu não cheguei e falei assim, olha, Mari, vamos, se fosse o caso do Gugu, a gente não sabe, né? Porque o Gugu veio a falecer, essa situação ficou mal resolvida, a Rose realmente não levou o processo para frente, então a gente não sabe nem qual seria o resultado. Mas suponhamos que realmente existia esse contrato de gestação de filhos. Se isso tivesse realmente ficado documentado, coisa que não ficou, porque provavelmente isso não veio à mídia, né? Isso foi uma especulação, e provavelmente se tivesse um documento, os filhos iriam apresentar, principalmente o filho mais velho. Com certeza. Com certeza. Então, assim, se não existia, se existia nesse documento, você entende que ficaria muito mais fácil tudo. Claro, claro. E se a gente dispôs também, se era um regime de casamento, né, por exemplo, da separação, ficaria muito mais claro. Então, assim, a gente estipular isso tudo certinho ficaria muito mais tranquilo, né, de uma forma geral.
Então, é claro que, assim, né, eventualmente na separação, ela teria acesso ao patrimônio se ele viesse a falecer, com certeza. Porque ela teria ali, provavelmente, os seus 25%. Mas você entende que ele teria diminuído muito significativamente o que poderia ir para ela se ele, igual veio a falecer, fosse reconhecido uma união estável. Ela teria o dobro do acesso ao Sim, sim. patrimônio. Se ela tivesse feito, né, os dois, né, na verdade, que não era só uma obrigação dela, né, Exato. os dois deveriam ter alinhado melhor essa situação. Alguns pontos que foram alvos de discussão seriam Facilmente resolvido. facilmente resolvidos. Outros talvez não, né? Mas isso acontece, né? Porque o Não direito é existe, dinâmico, e não né? existe um como- relacionamento, Mari, 100% perfeito. então, Seja relacionamento amoroso, seja relacionamento de amigos, existem divergências. sim. E isso é invariavelmente em qualquer relacionamento. Se você tem uma divergência, vai existir momentos que você vai estabelecer, olha, vamos conversar sobre isso, vamos alinhar sobre isso, vamos fazer. Existe, porque se você não tiver nenhum, eu costumo dizer, se você não tem tipo nenhum restrição na fala da pessoa, se não tem nenhuma divergência, provavelmente aquele relacionamento já acabou. Sim. Porque você já não quer que aquilo melhore. Você não quer que aquilo evolua, você não quer que faça nada. Você realmente cansou. Assim, é importante pensar também que as regras podem mudar no decorrer, né? Então, Com assim, certeza. às vezes vocês estão com um plano de vida, não, nós vamos fazer assim, vamos seguir esse caminho. Mas passa alguns anos, alguém muda uma mentalidade, quer seguir um outro caminho, pode tentar novas regras, né? E é importante estar adequando essas regras mesmo. E é muito importante essa fala sua, Mari, porque existe dentro do direito a possibilidade de a gente fazer a alteração do regime durante o casamento. Aí, Então eu não olha só. preciso eventualmente de me divorciar com aquela pessoa. Por exemplo, eu não compactuo mais com as ideias que aquela pessoa tem em relação ao patrimônio. Às vezes ela gasta muito, enfim. É uma pessoa realmente um pouco mais, digamos assim, descompensada em relação ao dinheiro. Sim, sim. Né? Ou não está alinhando com o que você quer de projeto de vida a longo prazo. A longo prazo, com certeza. Então, você pode sim fazer essa ação, né, de alteração de regime de bens, e você pode determinar as regras daquela alteração para frente de como vai ser operacionalizado. Então, assim, existem formas de você fazer esses alinhamentos, mas eu acho que o brasileiro ele gosta muito, infelizmente, né, não podemos generalizar, mas a grande sua maioria, essa questão da informalidade. E a informalidade também com essa desconfiança. Se eu falo com meu parceiro, ou com a minha parceira, ou com o meu marido, né, ou esposa, eu estou gerando uma desconfiança em relação a ele, porque eu estou prevendo que eventualmente pode acontecer o término. E a gente tem que prever, porque hoje eu posso estar te amando, Mari, mas amanhã pode ser que eu não esteja te amando. E aquilo que a gente construiu junto? Eu vou deixar tudo na sua mão? Não pode, né? A gente tem que ter minimamente também essa responsabilidade e esse amor com a gente. Porque se a gente está deixando tudo o que a gente construiu, às vezes, durante a vida, né? Porque se você for pensar, acho que a Rose tinha mais de 30 anos de casado com o Gugu. Sim. Imagina. Você construiu com aquela pessoa, você se dedicou e aí agora você se vê nessa insegurança. Nessa insegurança. E ela ficou nesse lugar, né? Resolveu desistir. E o que a gente traz aqui hoje é justamente para as pessoas, né, que talvez estejam passando por essa situação ou que estejam pensando em iniciar aí uma vida conjugal aí. Repensar, né? Procurar realmente a instrução Mari, de um advogado. E planejar, né? Assim, eu acho que a palavra-chave hoje é planejar. Porque se você pensar que o Gugu, ele tinha esse patrimônio inteiro, tinha conhecimento, ele não era uma pessoa de pouco Totalmente conhecimento, leiga, né? leiga. Ele tinha um conhecimento básico, a gente presume isso. Mas eu acho que faltou um planejamento efetivo. Às vezes de uma conversa anterior com os herdeiros, falar assim, olha, eu tenho pretensão de fazer dessa forma.
Me parece, né? Eu não posso falar porque eu não estive lá, mas me parece que não houve essa conversa, não houve um planejamento efetivo de ter essa conversa com todos os herdeiros, É. de alinhar as expectativas, de realmente, às vezes, fazer uma declaração, tanto da Rose dele, falando que era um namoro, falando que era alguma coisa mais específica, né? Se fosse realmente o caso. Ou às vezes também de alinhar isso com a Rose. A gente não sabe se às vezes o Gugu achava realmente que ela era esposa. É, Né? A gente não não, sabe. não dá pra saber. Não dá. E quando a gente fala em herança e em família, é sempre bom se precaver, né? Porque falar em família é falar de pessoas com pensamentos totalmente diferentes e envolve muito sentimento. Às vezes um sentimento de mágoa mesmo, que não tem nada a ver com aquele assunto, mas que traz um remorso e vem à tona naquele momento e acaba dificultando a vida de todo mundo de forma desnecessária, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que essa questão da união estável, principalmente no Brasil, hoje ela pra mim não tá tendo muita distinção, sabe? Entre casamento e união estável. Hoje os institutos, eles são muito parecidos. Se Eles confundem, se né? confundem muito. E eu acho que você deixar, não que eu seja contrário à união estável, eu quero deixar isso bem claro. Mas eu acho que quando você faz a união estável, você acaba deixando a margem da legislação e de outras pessoas decidirem sobre o seu relacionamento. Então, se você deixa outras pessoas decidirem sobre esse relacionamento seu, você entende que você fica à marginalidade? Sim. Você fica num aspecto de que realmente o judiciário tem que me reconhecer, os meus filhos têm que me reconhecer, todo mundo tem que me reconhecer. Mas e às vezes o meu reconhecimento, será que ele Aí não lá se vai eu basta? naquela correria, procurar testemunha, procurar advogado, depois de anos. Ai, preciso de você, me ajuda. E poderia ter sido resolvido de uma forma diferente, né? Muito mais amigável. E ter evitado. Uhum. Se o Google realmente tivesse feito esse planejamento de uma forma mais efetiva, teria evitado essa briga às vezes de 5 anos, né? Se às vezes ele tivesse já conversado com a Rose, de deixar essa forma como eles acordaram, né? De deixar um rendimento para ela, né? E tivesse conversado, olha, vamos fazer um planejamento aqui pra gente já passar direto pros filhos, pra gente não ter que às vezes abrir o seu inventário, né? Vamos deixar aqui um rendimento para você e tudo bem por você? Não, mas não houve. Me parece que não houve essa conversa. Então, realmente fica nessa questão dessa marginalidade, uma ausência de planejamento e provavelmente essas brigas que são muito comuns nas varas de família e de sucessões que são intermináveis, né? Às vezes a gente pega processos aí de mais de 10 anos, né, de inventário. Então, assim, é complexo, né? Não é fácil. E aí, a gente tem que pensar que poderia ter até tido essa perda do patrimônio, né? Então, eu acho que essa questão do Gugu realmente fica todos esses questionamentos, né? De planejamento, desse reconhecimento da Rose como enquanto companheira, né, do Gugu, que ficou durante muitos anos, e todas essas fragilidades, né? Então, assim, é um caso que todo mundo tem que pensar em planejar, em conversar com seu parceiro e com a sua parceira, ter esse alinhamento de expectativas para definir realmente as regras do jogo e não deixar na mão de outras pessoas, de terceiros, para decidirem em função de você. Verdade. Mas aí agora a gente quer saber, né? O que o pessoal achou desse caso? E, né, depois dessa conversa aqui, parar e pensar um pouquinho o que eles pensaram, o que eles acham, quem tá certo, quem tá errado, ou não tem certo e não tem Se o errado. pessoal acha que a Rose realmente tinha direito, se o pessoal acha que não, como que ficaria essa questão dos filhos, se vocês acham que eventualmente foi uma posição adequada, ou como que foi. Enfim, da gente pensar aí juntos, a gente provavelmente vai postar isso, né, em todas as plataformas, né, de streaming. Isso. E aí a gente espera que vocês comentem sobre esse caso aí. Comenta lá, gente, ó. Pelo amor de Deus. Comenta nas nossas redes sociais e segue para mais vídeos, tá? Então é isso, pessoal. A gente queria agradecer. Esse é o primeiro episódio e provavelmente a gente vai falar aí de mais outros casos realmente que tiveram essa repercussão. Isso aí. Falando em família,